Saudações, seja bem-vindo à segunda aula do curso online de Teoria da Literatura e Crítica Literária. A primeira foi a apresentação do programa e do propósito do curso que estamos a realizar num momento difícil da história da própria humanidade, um dos momentos mais difíceis da história recente, que ainda não é história, né? É o presente. A nossa aula de hoje tem como tema a polissemia do termo literatura, e durante essa aula vamos procurar apresentar alguns conceitos e desvanecer algumas ambiguidades em torno do próprio tema. Polissemia refere-se aos diversos sentidos que uma mesma palavra pode assumir, e o termo literatura é um desses mais complexos que existe, acho que em toda a história da lexicografia, na medida em que a sua conceituação vai alterando de acordo com os diferentes contextos porque a humanidade atravessa. Segundo a Aguiar e Silva, a palavra literatura deriva por via erudita do lexema latino literatura, literatura com dois T's, e vai aparecer pela primeira vez na língua portuguesa num texto datado de 21 de março de 1510, né? Literatura com um T. Esta palavra, de um ponto de vista etimológico, resulta da aglutinação do radical litera. Depois vai poder ler aí no conteúdo que vamos anexar, do radical litera, que significa letra, e do sufixo tura, que é, na verdade, um elemento de formação pós-positivo de origem latina, que exprime ideia de ação ou resultado de um ato ou resultado de uma ação. Fica assim implícito nisso tudo a ideia de um resultado a ser obtido. Assim, a literatura, desse ponto de vista, vai ser o resultado de uma prática que consiste na aglomeração, e eu prefiro colocar dentro dos parênteses da aglomeração artística, e vou explicar isso porquê, de uma sequência de palavras que formam uma estrutura relativamente coerente. Este é, obviamente, um conceito que resultante da explicação da etimologia, não é o conceito mais brilhante de literatura. Mas é preciso reconhecer que esta palavra, e aqui nós vamos sugerir a supressão dos parênteses em torno da palavra artística que dissemos aí. É preciso reconhecer que esta palavra assume diferentes significados atendendo ao contexto. Nós precisamos conhecer todos os significados que ela encerra. No entanto, nós vamos procurar sugerir, como René Welleck fez, que a literatura se restrinja apenas à arte da palavra e ao estudo desta arte. A literatura é a arte, ou seja, é a literatura imaginativa, conforme sugere René Welleck. Porque há aqueles conceitos mais gerais, de literatura no período contemporâneo, ou de literatura em sentido lato, por exemplo, que vai ser o conjunto de produção escrita. Trata-se de um conceito que, segundo Aguiar e Silva, nasce no período positivista e nasce na esteira da sugestão oferecida pela etimologia, ou seja, tudo que for escrito, como litera significa letra, tudo que for escrito vai ser literatura. Mas a verdade é que a literatura que os latinos procuraram conceituar tinha um duplo sentido de arte verbal, e o verbal nos remete para o que é escrito e para o que é falado. Então trata-se de um conceito que afasta até certo ponto o conceito de literatura oral, ou afasta a literatura oral
dentro de um sistema maior que é a literatura. Ok, este conceito também está na base de muitas discussões aqui em Angola entre escritores, professores e a comunicação social. É o conceito mais difundido pela comunicação social. Qualquer indivíduo que vai apresentar um livro para a nossa comunicação social, a notícia é veiculada como sendo uma obra literária. Né? E tudo isso nasce desse conceito positivista de literatura. E há um outro conceito, né? Um sentido restrito. Essas são as duas principais acessões, perdão, voltando, são as duas principais acessões que a literatura ganha no período contemporâneo, né? Em sentido lato é aquilo que já dissemos, e em sentido restrito a literatura vai ser sinônimo de arte literária. No verdadeiro sentido da palavra, vai ser a ficção, a criação de uma realidade ou de uma supra-realidade com os dados profundos singulares da intuição artista. Ou seja, literatura, desse ponto de vista, será simplesmente arte, como defendeu René Wellick. Mas, ainda na linha de René Wellick, para melhor compreensão, era bom que distinguíssemos imediatamente literatura e o estudo da literatura. Mas como esse conceito de literatura enquanto um campo de estudo está profundamente disseminado, e o nosso objetivo é sempre fazer com que os estudantes compreendam a realidade do fenômeno literário, é bom que deixemos assim e que se compreenda que a literatura pode ter duas acessões principais e não uma, que é a de arte, conforme sugerimos. Literatura como arte e literatura como campo de estudo que estuda essa própria arte a que nos referimos. Para o efeito, vamos elencar um conjunto de disciplinas para a melhor compreensão da literatura enquanto estudos literários, que são a teoria da literatura, a historiografia literária, a crítica literária, a análise literária e etc. São diferentes maneiras de se posicionar diante do fenômeno literário. Então, antes de avançarmos, literatura é arte e literatura é o estudo desta arte. Assim, nós vamos evitar muitos conceitos desnecessários, muitos conflitos epistemológicos desnecessários. Não vamos generalizar, até porque há nome para outros fenômenos que não são necessariamente literários, conforme nos quiseram sugerir os positivistas. Por hoje é tudo. Vamos ficar por aqui e vemo-nos na terceira aula, em que vamos procurar distinguir a teoria da literatura das outras formas de se abordar o fenômeno literário. Até mais.